voltamos a apresentar Janela do Céu. Voltando aqui agora para o segundo bloco, com o Bruno, que estava contando aqui um pouquinho da história dele, né? Aqueles primeiros passos, as primeiras experiências com Cristo, que a gente nunca esquece, né? Sempre são muito marcantes na nossa vida. E ele estava contando aqui um pouquinho, né, do período ali de estar em muita dificuldade, né, final de um relacionamento. O Senhor começou a resolver um pouco da vida ali, né, colocar as coisas em ordem. E também o processo, né, de faculdade, TCC, que quem passa por isso sabe que é bem complicado, né, um momento que a gente precisa de um auxílio do Senhor, e a experiência dele que foi muito bacana, né, ele já compartilhou um pouquinho aqui com a gente. E vamos continuar, né. Ele já falou aqui, né, que essas pequenas experiências realmente é aquilo que a gente começa a ver que o Senhor tá ali com a gente, né? É uma diferença bem sutil, mas que a gente sente que o Senhor tá entrando na nossa vida, né? E aí, Bruno, eu queria te perguntar como é que foi a questão de tu conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo? Foi junto ali com a família que já tava te auxiliando? Como é que foi esse processo de entrar na igreja do Senhor Jesus Cristo? Foi também através deles, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, né? Eu e a Agnes, a gente começou a namorar, né? Com todo esse tempo foi 2019, né? Que tudo isso aconteceu até 20. Então, esse período que a gente passou nessa outra denominação foi um período que, assim, também a gente tinha... faltou um auxílio para ambos, né, para a gente entender muita coisa. Lá era algo que era muito no oba-oba, vamos dizer assim, né. Então, isso prejudicou muito a gente, né, com certeza. Então, a gente veio a terminar o relacionamento que a gente tinha, né, no começo desse ano. E a gente passou por uns períodos bem turbulentos, onde a gente precisava de fato de um chacoalhão, né? Precisava de algo assim que nos desse certeza de que nada disso foi em vão. Eu sempre tive essa certeza, né? E eu lembro de fazer a mesma coisa que eu fiz da primeira vez, né? Aquele desabafo com Deus, eu tava ali, eu falei, Deus, de novo isso. Eu falei, por quê? E eu lembro que eu só fiz isso, né? Eu falei, por quê? E aí caí no sono, e eu tenho algumas experiências com Deus muito com sonhos, né? Então, às vezes, muitas coisas que eu busco pode não ser no dia ou na hora, mas sempre vem através de algum sonho, né? Então, eu lembro de ter tido algumas respostas, né? E calhou muito, assim, ficou muita coisa acumulada da faculdade, né? Eu já tinha me formado e tudo, e eu lembro que quando começou a poder viajar, né? Eu tinha pago uma viagem de formatura, né, para fazer, não consegui fazer. E aí minha mãe falou, aproveita agora, né? Acho que foi fevereiro, final de fevereiro, começo de março. Ela falou, aproveita agora, vai agora, pega um lugar que você quer ir. Então, assim, até a viagem que eu falei, eu não botei fé para acontecer. Minha prima tava indo com o marido, né? Eu falei, não vai dar certo, sabe? Eles estão indo com outros amigos, já tinha dado vários problemas. Eu falei, não vai dar certo. Eles viajavam na terça-feira. E aí eu orei pra Deus, eu falei, Deus, se for pra eu ir, vai dar tudo certo, né? Porque assim, tava completamente impossível. Passagem aérea tava cara, tava tudo muito caro. E eu tava indo pra fora do país, então, assim, a moeda tava cara. Eu falei, falei, tudo impossível. E aí eu lembro de ter feito oração, e aí no domingo à noite, minha prima me liga e falou assim, compra tudo que você tá indo viajar. Meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer? E eu conheci, né, a Igreja do Senhor durante essa viagem, né? Os pais da Agnes já tinham contato, né, com a igreja, eles estavam morando ali em Santana de Parnaíba, então eles conheceram o presbítero de Santana, né, e um irmão ali de Santana.
Na época era o presbítero Ronald, né? E o irmão Alberto que estavam lá. Eu acabei conhecendo eles ali também, acho que foi em janeiro, se eu não estou enganado, mas assim, foi algo muito rápido. Então eu não sabia muito bem quem eram, né? Conhecia as pessoas, mas não sabia de onde vinham. E eu lembro que nessa viagem eu comecei a ter contato, né, com o irmão Ronald e com o irmão Alberto. E ali foi um momento assim que Deus mostrou muita coisa, né? Eu estava muito desconectado de tudo que estava rolando aqui, né? Pelo menos eu tentava estar, né? Claro que tinha algumas coisas que eu não conseguia, né? E até com a Agnes, né? Por esse termo ter sido recente, né? Então, eu fui tendo contato com eles e eles foram me ajudando a entender, né? Muitas coisas, principalmente abrindo novas portas, né? E aí me introduziram foi muito aos poucos, foi muito sutil, né? Então, começa vendo eu lembro até hoje, vê esse programa aqui. E aí era um Café com Cristo com o apóstolo Sérgio. E aí, por conta de fuso horário e tudo, tava difícil acompanhar as coisas ao vivo, né? Então eles começaram a me mandar alguns materiais assim, gravados, vai vendo quando der. Vai vendo quando der. E aquilo assim, cada Café com Cristo que eu via era assim, uma surra que eu levava. E eu falava, meu Deus do céu, assim, nesse ritmo eu não aguento, né? Então, assim, tiveram dias que eu assisti assim, 5, 6, 7, assim, e era uma porrada atrás da outra. Eu falava, meu Deus, eu sou louco, né? Tô maluco, né? Então, eu fui tendo esse primeiro contato muito por conta deles, né? E eu, de fato, nunca tive essa experiência até pouco tempo atrás, né? Parece que foi em março tudo isso aconteceu, e aí eu voltei pro Brasil. Então, eu nunca tinha tido uma oportunidade de ser discipulado, de ter alguém de fato para me ensinar os caminhos, o que é certo, o que é errado, o que de fato diz a palavra, porque é muito fácil, a gente vai na igreja, senta numa cadeira, escuta o que o irmão em cima tá falando e a gente absorve o que quer e o que não quer. Eu vejo que aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo a gente é muito incentivado a ter o próprio crescimento, né? A evoluir com Cristo, né? A gente compreender qual o processo que a gente tá passando, né? E isso é muito importante, né? Porque a gente se sente parte de algo, né? Aquilo ali te mostra um caminho que talvez antes, em algum outro lugar, ou mesmo no mundo, aquilo é muito obscuro, né? Exatamente. Então ali eu recebia incentivos, né? Tanto da Iris como dos pais dela, de algumas outras pessoas, mas na verdade eu me sentia seguro com, assim, de ter algo a mais. Então, através deles, eles me apresentaram, né, o irmão Ronald, o irmão Alberto, e aí comecei a conversar com eles muito, assim, aprofundado, né, então comecei a fazer o discipulado com o irmão Alberto, né, então ali eu vejo que, assim, foi mais uma experiência com Deus, assim, mais uma prova de que Deus nunca largou mão da minha vida. E porque, assim, eu tenho facilidade com ouvir e tudo, mas eu precisava ser muito tratado nisso, né? Então, assim, para mim sempre foi muito difícil ouvir as pessoas e não querer retrucar. Eu sempre fui uma pessoa que, era orgulhoso, soberbo, assim, tudo quanto é lixo, eu era. Isso assim, era muito difícil para mim ouvir e ficar quieto. Então, e eu sempre fui aquela pessoa que, assim, eu não dava alfinetada, eu dava logo uma facada ou uma espadada, assim, eu não era muito manso. Então eu vejo que, assim, Deus escolheu o irmão Alberto nesse sentido, porque, assim, ele é, sim, muito parecido comigo nesse sentido. Então, por estar sendo tratado dessa forma, eu tive que... no começo ali eu senti, falei, nossa, mas é assim que eu faço com as pessoas? Eu falei, caramba. É aquele negócio assim, direto. Não tem aquela
fábula por trás, né? Assim, é isso, acabou. Então, até nisso eu vejo que Deus, assim, escolheu, assim, a dedo mesmo, porque eu falo, assim, tranquilamente, se fosse com outra pessoa, eu não teria conseguido colher os frutos e nem ter o entendimento que eu tenho hoje, né? Então, eu vejo que, assim, se eu separar o crescimento que eu pude buscar e ter nesse tempo, né, nesses últimos 3, quase 4 meses, é muito mais significativo para mim do que todo o tempo que eu tive antes, né? Porque antes eu era só mais um Sim. no meio de 1.000, 2.000 pessoas, né? E hoje eu tenho um entendimento completamente diferente. Eu sou mais um no meio desse monte de ovelhas, mas assim, eu sei o que Deus tem para mim, né? E eu não tinha esse entendimento antes. Então, assim, foi extremamente fundamental ter conhecido eles, né? E os pais da Agnes até falam assim, quem sabe a gente não conheceu o irmão Alberto, né? Pra só te entregar nas mãos dele. Porque eu não conhecia ele, né? Então, assim, eu sou de São Paulo, ele morava em Santana de Parnaíba, então, assim, como é que eu ia chegar até ele, né? Assim, Deus pavimentou tudo ali e entregou de bandeja. Falou assim, vocês aí, ó, agora vocês se entendam. E assim, foi algo surreal, porque assim, foi de fato instantâneo o tipo de conexão e até de sentimento que a gente entendeu um pelo outro. E a gente sente um amor um pelo outro que assim, só Deus pode explicar. E assim, uma pessoa que você conhece há 2, 3 meses, que eu de fato comecei a conviver com ele há pouco tempo, né, que a gente se encontra nos cultos, às vezes de vez em quando a gente consegue se encontrar pessoalmente, antes era muito virtual, né? Então a gente fala assim claramente assim, só mais uma prova do cuidado que Deus tem tido, né? Não só comigo, como com ele, porque assim, é inexplicável. Eu falo, se alguém me perguntar, eu falo assim, gente, é inexplicável. As voltas que o Senhor faz a gente dar, né, pra chegar naquele ponto exato que a gente precisa, né? E como é que tu vê, assim, essa mudança em ti, no dia a dia, nas tuas atitudes, com a família mesmo, né? Porque eu acho que eles é que sentem primeiro quando a gente tem alguma mudança, né? Tu acha que dá pra ver, assim, que realmente o Bruno mudou, o pensamento mudou, as ideias mudaram? Como é que é esse processo pra ti? Eu vejo que eles sentem, né? Eles conseguem enxergar isso e para eles é algo que eles não entendem, né? Então até ontem participando lá do culto eu dei um breve testemunho do que tem sido assim de uma mudança mais recente comigo, né? E Deus tem me tratado muito nessa questão do silêncio, né? De não precisar verbalizar tudo. Eu era uma pessoa que eu me justificava por tudo. E até eu ter o entendimento que eu não preciso me justificar. Não preciso ficar, eu sou o coitado, não, eu tô sempre certo, vocês estão errados. É Deus que tem a palavra final, né? Então, eu tenho que me justificar com Ele, né? Então, assim, não era o entendimento que eu tinha, né? E eu era uma pessoa que, assim, minha família fazia alguma coisa pra mim ou contra mim, não, eu explodia. Assim, é contra aquilo que eu penso, né? Então, assim, eu tô seguindo essa vida, eu escolhi viver essa vida com Cristo, mas a minha família quer ir, por exemplo, em centro espírita e coisas assim. Antigamente eu explodia. Aí eu falava, vocês são loucos, vocês vêm aqui, falava um monte. Hoje, a gente tá indo. Amém, pode ir. E aí ela já, Então, assim, com uma série de coisas, então, eu tenho tido mais ciência, porque, assim, até por conta do temperamento que eu tenho, muitas coisas assim, eu não sou uma pessoa que tem essa noção de, com essa pessoa eu tenho que falar X e com aquela pessoa eu tenho que falar Y, ou a forma de falar. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que era muito incisivo. Então, assim, tinha essa coisa de ficar me justificando.
Então, para eles, esse é o maior choque. E até o que eles já vieram falar comigo, né? Assim, nossa, mas antigamente você era um encrenca, né? Assim, você viu uma oportunidade de arrumar briga aqui com a gente, você arrumava. Hoje não. Assim, eles ficam assim, nossa, mas por quê? Né? O que mudou? Então, as pessoas que convivem mais comigo na minha família, elas notam ainda mais, né? Então, assim, uma série de coisas aconteceram. Por exemplo, a minha mãe nunca veio falar comigo sobre Deus, por exemplo. Nunca tinha falado. E de uns tempos pra cá ela vem falando muitas vezes, né? Então ela tá passando por uma situação super delicada ali na vida profissional e até na vida pessoal dela. E eu sempre fui uma pessoa que me doava muito por ela e pelos outros, né? Então até identificar isso, porque assim, a minha mãe estava acima de Deus, assim, mas muito distante. Então, assim, era Deus em segundo plano, minha mãe no primeiro, mas assim, muito distante. Então, para mim, foi difícil quebrar isso. Né? Foi difícil tirar ela daquela idolatria num nível tão alto assim. Então, claro que eu ainda tenho que melhorar, isso aí, com certeza, né? Mas ela é a pessoa que mais vê esse tipo de mudança, né? Porque ela sentia isso muito na pele, porque eu não arranjava briga com ela, mas com os outros, com a minha irmã, com o meu padrasto, com os meus avós, então assim, ela sempre ficou no meio. E hoje ela não fica mais no meio disso. Nem ela falar, parece que assim, eu não tenho mais um filho que me dá essa dor de cabeça, tipo, eu tenho um filho que realmente eu não tenho esse tipo de preocupação, né? Então, pra mim é bom, assim, ouvir isso na medida certa, né? Porque se todo mundo ficar falando, você vai falar, então eu sou perfeito, aí volta tudo. Mas foi bom ouvir dela e ver também essas pequenas mudanças acontecendo neles, porque também abrem as oportunidades para falar um pouco mais, apresentar um pouco mais. Então, eu tenho os livros da editora Vento Sul, então deixo espalhar pela casa. Vai todo mundo ficar olhando assim, o que ele tá lendo agora? O dia chama atenção, né? Então, ela, por exemplo, vê minha irmã, minha avó, o que fala disso? Então fala sobre isso, fala sobre aquilo, então até mesmo desperta o interesse delas, né? Então isso tem sido muito bom. E se tu fosse deixar assim agora um incentivo pra quem tá talvez passando por uma situação que nem tu tava ali nesse início da tua história, né? De um momento assim de desabafou com o Senhor, né? O que tu diria, assim? Qual incentivo tu deixaria pra essas pessoas também ter essa conversa sincera com Deus pra realmente pedir uma mudança, ter essa coragem de pedir pra Deus uma mudança de vida? Eu acho que assim, o entendimento que eu tive, eu acho que é o que talvez a grande maioria busque entender, né? Assim, eu sempre procurei fazer as coisas por mim, com as minhas forças, com os meus motivos e incentivos, e a gente chega no momento que a gente não tem mais força, né? E Deus tem todo o poder e a força para nos sustentar e nos reerguer e fazer coisas que a gente não imagina que é capaz. Então, se eu posso dizer algo, é realmente que a gente entenda que a gente é amado, né? Nós fomos escolhidos por Deus a dedo. Se fôssemos o mundo inteiro escolhido, o mundo inteiro não teria problema, né? Nós conviveríamos numa boa com todos, e a gente sabe cada vez mais está mais restrito, né? Então, se sentir amado, né? Conseguir, de fato, entender esse amor, né? Tentar se entregar e não esperar mudanças assim do dia para a noite, né? Claro que tem coisas que Deus faz do dia para a noite e a gente não entende, mas tem mudanças que demoram. Assim, quanto mais a gente pede, mais Deus vai provar, vai colocar obstáculo para ver se a gente está pronto, né? Então, ser sincero e assim conseguir se abrir com Deus, né? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de orar, né? Que é uma barreira, é algo que
não consegue fazer, e eu era assim. Então eu tirei essa palavra oração que me assustava e eu comecei a conversar, que é algo que a gente faz todos os dias, inúmeras vezes. Então eu simplesmente conversava, era como se eu falasse pro vento, né? E essas palavras nunca voltavam vazias, né? Nunca, eu sempre tive as minhas respostas da forma que eu pudesse entender. Então, o incentivo que eu deixo é de fato não desistir, né? É de fato entender que Deus te ama da sua forma, na medida certa, e que Ele tem todas as respostas, né? Às vezes a gente faz alguma coisa por força nossa e dá certo e a gente acha, nossa, então eu posso fazer tudo. E aí a coisa seguinte vai lá e dá errado. A gente fala, ué, como isso? Né? Então assim, quantas rasteiras a gente vai ter que tomar para chegar lá, né? E algo que eu particularmente passei assim, eu só fui conhecer de fato Deus na dor. Então assim, se eu pudesse falar, eu falo assim, gente, ninguém precisa chegar nesse nível para conhecer Ele de fato. Basta a gente querer, né? Eu acho que por menor que o ato de fé seja, é tudo que Ele precisa para começar a transformar a nossa vida. Verdade. Isso aí, então, Bruno, muito obrigada por ter compartilhado aqui o teu testemunho, né? Ter dado o teu tempinho aqui para contar a tua história para nós. E agradeço para ti, por essa oportunidade de ouvir aqui. E também agradeço ao pessoal aí que acompanhou, né, essa história, que tenha sido realmente um incentivo para todos vocês, né? Se está passando por situação parecida, né? Ou se encontrou aí no testemunho, né? Que o Senhor possa ter encontrado um lugar no coração de todo mundo aí. Muito obrigada, Bruno. Obrigado a você. E a gente espera vocês aí na próxima segunda-feira com mais testemunhos aqui no Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.